E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o erro, né? Como é que eu lido com o erro. Um dos participantes do canal me fez essa pergunta sobre como eu lido com o erro. Antes de eu começar a falar, eu vou colocar alguns conceitos básicos para vocês de erro. Primeiro, eu não chamo erro nem em inglês mistake, eu falo breakdown, a gente fala ruptura. E é muito importante você entender por que a diferença, né? Porque é mais abrangente quando a gente fala ruptura, né? Quando você fala sobre gestão, você fala sobre sistemas, você diz que teve uma ruptura no sistema, né? Então, e essa ruptura do sistema, ela é causada por três fatores, né? O primeiro, e eu só vou falar os conceitos, eu só vou falar de uma maneira geral sobre os fatores, e nos meus treinamentos eu falo em maior detalhe, e é muito importante, com mais detalhe, e é muito importante você entender quais são os fatores que causam a ruptura, porque você pode fazer a análise deles e fazer programas de melhoria contínua para as equipes e tal, né? Esses fatores são sempre perceptíveis, né? O primeiro deles a gente chama throwness effect. O segundo deles a gente chama blindness effect, e o terceiro a gente chama misrepresentation. E eu explico em mais detalhe, com mais detalhe, o que significa isso nos meus treinamentos. Mas eles são ocorrências perceptivas que, quando você faz uma análise de cenário, um deles entra em ação e aquilo que você previu não acontece porque você está submetido a um desses fatores. Mas vamos lá, isso aí é uma coisa mais complexa. Então eu vou falar agora, vou ir ao assunto. Agora que vocês estão com os conceitos, eu vou falar de uma maneira mais simples, né? Então, quando você olha o breakdown, a ruptura, né? Normalmente você vê que a ruptura foi causada por uma variabilidade, né, do sistema que você não conseguiu prever, né, por causa de uma série dos efeitos que eu te falei antes. E também a ruptura no sistema aconteceu porque você não pensou no óbvio, né? Então, de uma maneira mais simples, quando essa ruptura no sistema aconteceu por uma variabilidade, eu vou te explicar, eu chamo isso de erro. E quando essa ruptura aconteceu porque você não pensou no óbvio, eu chamo ser irresponsável. Aqui nos Estados Unidos eu falo being stupid. Eu não falo be responsible, eu falo being stupid, not being irresponsible. E esse segundo realmente me deixa chateado bastante, né? E eu vou dar um exemplo para você de uma ruptura causada por variabilidade de cenário. A gente estava fazendo uma reforma numa galeria de arte, né? Nós fizemos todo o planejamento da obra, e quando a gente começou a executar, numa parte da estrutura que a gente não tinha acesso, nós achamos cupim. Então isso mudou todo o projeto, todo o plano que a gente tinha teve que ser refeito, uma série de coisas, né? O custo aumentou, e isso se chama variabilidade, porque a gente não conseguia prever que ia existir cupim naquela parte da estrutura, porque a gente não tinha nem acesso à estrutura. Então isso era variabilidade de cenário, né? A gente pensou no cupim no começo? Não, nós não pensamos, mas que fosse ter cupim na estrutura. Mas isso é uma variabilidade, porque você não consegue, é muito difícil de você prever. Então isso a gente chama um erro, né? Agora, um outro caso é que, poxa vida, a gente vai pedir para o cliente uma autorização de extensão de prazo pro trabalho que a gente está fazendo, e aí a gente percebe que o cliente não pode autorizar a extensão de prazo porque a gente tinha que comunicar ele em 14 dias, e a gente não comunicou porque nós não lemos o contrato, e isso era um termo do contrato. Então, não leu o contrato, né? Eu não chamo isso de erro, eu chamo isso de ser irresponsável e ser estúpido, né? E se você fizer também uma análise do que acontece na vida real, né, quando existem essas variabilidades de cenário, a maioria deles foi causada porque ninguém pensou no óbvio, ninguém trabalhou no óbvio. Eu sempre falo, pessoal, você não aprende do óbvio. O óbvio não te ensina nada, o óbvio é o óbvio. Errar no óbvio é seríssimo, é ser irresponsável, é being stupid. Agora, quando você
erra devido à variabilidade de cenário, aí sim você pode aprender, né? Então a gente trabalha muito isso. E errar no óbvio não é uma exclusividade de um país. Isso acontece no mundo inteiro. Se você, Brasil, Estados Unidos, os países da Europa que eu fui, América do Sul, Canadá, México, eu tive em tudo quanto é lugar. O que me espanta é que o pessoal erra no óbvio, né? Então eles falam assim, mas a gente vai aprender desses erros. Eu falo, não, você não vai aprender desses erros. Ninguém aprende do óbvio, né? Ninguém aprende. É como levantar de manhã, não escovar os dentes, você perde seus dentes. Pô, aprende não. Isso é óbvio, você tem que acordar e escovar seus dentes, pô. Primeira coisa que você faz, né? Então é muito interessante de você ver pessoas formadas em universidades assim famosíssimas e, né, e também em universidades que não são tão famosas. Todos cometem erro no óbvio, porque ninguém pensa, ninguém gosta de planejar, ninguém gosta de entender o que é básico, né? Ninguém gosta de pensar no básico, né? Eu acho que pensar no básico te faz ser burro. Não estou pensando de uma maneira mais avançada, de uma maneira mais, né? Não, é claro que você tem que pensar no básico. A primeira coisa que você pensa é o básico. Quando o básico está controlado, você vai para o nível mais avançado. Mas o pessoal já pula para uma análise de cenário já extremamente complexa sem ter certeza de que o básico está sob controle. Aí esquece, não li o contrato, pô, se não leu o contrato, você chama isso de erro. Isso pra mim é being stupid, né? You're being stupid. E eu não gosto muito disso, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? E às vezes tem um pessoal que escreve no canal, pô, você repete muito aquilo que você está falando, sabe? Quando você ensina as pessoas conceitos que já são um pouco mais avançados, você tem que repetir isso várias vezes, porque as pessoas, o processo cognitivo delas precisa ser repassado várias vezes por causa da ligação neuronal, blá. Tem uma série de estudos atrás, né? E eu sei a importância que é da repetição. Se o cara não gosta, porra, sai do canal, vai assistir outra coisa, né? Ninguém é obrigado a gostar daquilo que eu faço. E eu tô fazendo isso, como eu já falei pra vocês, né? Tô seguindo a minha recomendação na terapeuta, né? Então, se você não gosta, porra, se manda, vai pra outro lugar, vai fazer outra coisa, vai passear, vai ler um livro, vai, sei lá. Não estou muito interessado. Eu repito mesmo, né? Eu tenho uma história. Eu fiz o ginásio colegial no Bandeirantes, em São Paulo, né? E tinha um professor de biologia chamado Ernesto. Ele repetia muito. Ele era... E eu nunca me esqueço uma frase que ele falava, que era: os poliribossomos são presos temporariamente ao complexo de Golgi. Cara, eu nunca esqueci essa frase até hoje. Eu entendo um pouquinho disso, né? Não só a frase, mas aquilo que ficou na cabeça do aprendizado, porque ele repetia. Então, né, eu sei que repetir é bom. Mas, mais uma vez, para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente vai se falando.